Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, o UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, a gente está aqui toda semana com um episódio novo, com um tema atual, um tema para fazer a gente refletir, mas ir direto lá na nossa prática clínica e colocar isso lá à beira-leito do paciente. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_TI. Olá, pessoal. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra lá no @SanclerBernardes. E juntos, como a Débora já colocou, você nos encontra aqui toda semana em mais um episódio do nosso podcast, o TI Informa em Ação. E a gente já aproveita para fazer um convite para seguir as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no @UTI Informa em Ação. A gente está no YouTube, num canal. A gente está no Spotify, num canal. Além de seguir, é importantíssimo que quem acompanha, gosta do podcast, sente que o podcast é útil de alguma maneira, siga, deixe seu comentário, no Spotify deixe uma estrelinha, porque tudo isso ajuda com que o podcast e a mensagem do podcast chegue a mais pessoas. Então, a gente sabe que quanto mais interações a gente tem das pessoas nas nossas redes sociais, o nosso podcast ele vai chegar em mais outras pessoas, e isso é o que a gente precisa para criar essa rede colaborativa pensando numa fisioterapia mais de qualidade na UTI. E para quem quiser ir um pouco mais a fundo, fica o convite também para conhecer a nossa campanha de apoiadores. A gente tem um grupo de pessoas que confia no podcast, que apoia o podcast com qualquer que seja a quantia. E a gente, tudo que é arrecadado pela campanha do Apoia-se é direcionado para que a gente tenha capacidade tecnológica, capacidade de conteúdo, capacidade de preparação para fazer isso aqui que a gente faz para vocês. E esse grupo seleto dos apoiadores recebe um material extremamente elaborado e preparado com muito carinho para a gente fazer os episódios. Mas acho que já se transformou, né, Débora? O material ele é preparado não só para o episódio, a gente prepara para o episódio, mas prepara com mais carinho ainda para os apoiadores. A gente sempre complementa, né? Exatamente, vai muito além, é muito além do que a gente tem nos episódios. Então, entrem lá e conheçam a nossa campanha também de apoiadores. E aqui, seja você membro da nossa comunidade, seja membro dos apoiadores ou não, uma pessoa que está chegando pela primeira vez ou de vez em quando passa por aqui, a gente vai falar sobre uma coisa interessante. Débora falou que a gente está sempre pensando em chegar lá na nossa prática clínica. Hoje a gente vai conversar sobre boas práticas na UTI. E a gente vai fazer isso baseado numa coisa que saiu recentemente, né, Débora? Que é uma atualização de diversos pontos específicos de manejo de paciente crítico. Vai muito além da fisioterapia, obviamente, mas a gente vai trazer o nosso foco, a nossa discussão, porque é o nosso papel, que é a reabilitação do paciente, e como a gente pode pensar isso em boas práticas para a gente melhorar os nossos resultados na UTI. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa. Na verdade, gente, a gente enrolou no título e tá aqui fazendo essa introdução, mas na verdade a gente vai falar hoje de uma coisa que chama PADS. Aí, o que eu queria dizer, já sendo bem honesta no começo, se você está se perguntando o que é PADS, pois é, você deveria acompanhar o nosso episódio até o final e estar sempre com a gente aqui no podcast, porque se você não sabe o que é PADS, está faltando um pouquinho de atualização e de alguns conceitos extremamente importantes na UTI. Então, só para falar isso, porque contando os bastidores aqui, né, a gente ficou, coloca no título PADS, não coloca, e aí a gente falou, será que as pessoas vão reconhecer? Será que vai dar certo? Será que não vai, né? É engraçado isso, né, porque são coisas que, assim, poxa, se a gente está falando, tudo bem, né, tem o pessoal que acompanha a gente que está na graduação, por exemplo, né, ou que está chegando agora na especialização, na residência, ainda não deu tempo, mas para quem está ali na prática, né, no dia a dia já faz um tempo, são conceitos que são fundamentais, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Sancler? Porque às vezes eu vou dar aula na pós... Um profissional de UTI que não conheça PADS, banda ou ABCDF, não tem Exatamente, era isso que eu ia falar. Às vezes eu vou dar aula em algum lugar, numa pós-graduação, ou um treinamento no hospital, e assim, a gente não sabe o que é bundle, né, ABCDF. Então, assim, gente, se a gente quer, né, de novo, ser reconhecido, ter uma atuação melhor, a gente precisa saber, né? Então, começa por aí, por saber o que é o PADS. Mas vamos lá, desculpa, te cortei, segue. Não, é excelente sua colocação. Eu estou botando aqui para o pessoal ver como é que se escreve o PADS, né? A gente vai explicar basicamente o que é isso. Mas eu acho extremamente legal, Débora, porque mostra
que já passou-se o tempo que o fisioterapeuta de UTI era um profissional que entrava isolado do resto do universo UTI e fazia os seus procedimentos. Não cabe mais isso. Então, sim, a gente vai ver que dentro desse PADS tem uma letrinha dessas aí que tem total relação e nós somos os responsáveis pelo gerenciamento das intervenções para acabar com esse problema. Mas, por outro lado, tudo se combina. Não adianta eu pensar no que eu preciso fazer se eu não estou preocupado, por exemplo, com o sono interrompido de um paciente, que é o S, por exemplo, do PADS. Então, a gente precisa entender que tudo na UTI só dá certo quando funciona em conjunto. E aí eu recomendo fortemente que você volte aqui e procure. A gente tem um episódio sobre o Bundle ABCDEF, e em breve a gente vai ter um outro episódio, porque o Bundle, como tudo na vida, já se atualizou também. Então, a gente precisa ter um episódio agora sobre o Bundle ABCDEFGH. É difícil de falar, mas aí na hora de escrever fica mais fácil. Então, a gente vai tratar hoje do PADS. E por que colocamos boas práticas na UTI? Porque o princípio da iniciativa, que é o PADS, e só para você ver como tudo atualiza, não era PADS, era PAD antes, a gente vai explicar. Tudo isso envolve boas práticas de todos os profissionais na UTI. Então, por isso a gente colocou esse tópico. A gente precisa entender que existem formas gerais, globais, de você visualizar o seu paciente, de você fazer intervenções em conjunto com toda a equipe, que essas intervenções conectadas vão trazer melhor resultado para o seu paciente. Não isoladas. Isoladas, elas até trazem um pouquinho de coisa boa, mas conectadas, elas trazem muitos benefícios e desfechos para o paciente. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, que é o PADS. E aí, me ajuda, Débora, o que quer dizer o PADS? De onde vem essa história? É uma história bacana, né? Eu acho que é bem transgressora do ponto de vista de interesse e compromisso com o paciente da UTI. Eu vou começar contando, e depois, se você quiser, você vai adicionando, né? Mas, assim, da onde veio, né? Então, assim, como as boas coisas na vida, ela surgiu de um problema, né? A ideia do PADS surgiu de um problema e de alguém, ou de muitas pessoas, na verdade, que pensaram, a gente precisa resolver esses problemas, né? Então, na verdade, surgiu, né, do fato da gente começar a ter reconhecido lá atrás, né, que esses pacientes que estavam na UTI, né, que ficavam graves nas nossas UTIs, eles corriam o risco de uma variedade muito grande de sintomas, né, que traziam consequências muito ruins, né, e que aconteciam durante e depois, por muito tempo da internação, né. E aí, nem só corriam o risco, eles vivenciavam, né? Além de correr o risco, eles perceberam que os pacientes vivenciavam isso com alta frequência. Exatamente, né? Com vários desfechos, né, para isso. E aí essas pessoas começaram a discutir, né? Um grupo começou a discutir sobre, poxa, se a gente manejar, né, esses sintomas, manejar essas situações de uma forma melhor durante a internação na UTI, será que isso influencia, né, os desfechos que a gente vai ter com esses pacientes? Então, na verdade, veio dessa ideia, né? E aí veio um contexto aí de uma liberação da UTI, né, Sancler? Quer falar um pouco sobre isso? Não, pode seguir, pode seguir. E aí eles vieram com essa ideia de a gente precisa mudar, né? Basicamente, acho que era essa ideia, a gente precisa mudar o conceito que a gente tem de UTI, de cuidados de UTI, né? E aí veio essa ideia, né, de um manejo onde liberasse, né? Que fica uma tradução meio estranha para o português, assim, né? O termo em inglês e o liberation, ele é muito legal, né? Eu gosto do termo em inglês. Essa liberação da UTI. Talvez a gente precise entender no português que é isso que você disse. Como liberar com qualidade, com bons desfechos, evitando problemas e tal. Então, e aí, então o pessoal veio assim pensando, né? Poxa, então como que a gente consegue, né, fazer com que esse paciente passe por esse momento, né? E a gente consiga soltá-lo de volta para a vida aí com melhores desfechos. E aí a ideia era, então, para isso a gente precisa ressignificar através de uma cultura, de mudanças, de pontos de atenção dentro das nossas UTIs, né? E aí, em 2013, veio essa ideia, esse conceito do PAD, né? Que é uma sigla em inglês, né? Onde o P é pain, de dor, né?
o A de agitação e o D de agitação, delírio. Ansiedade depois, né? E o D de delírio. Era agitação e sedação, né? E delírio, lá no começo, né, do PAD. Isso. E aí foi, assim, para a época foi muito revolucionário, né? Porque lógico que, assim, se a gente for pegar lá na literatura, um ou outro lugar já fazia alguma coisa, né, em relação a isso, né, já preconizava outras práticas, mas não era a realidade de todas as UTIs, né? Não era um movimento, né? Acho que a gente pode falar uma iniciativa, termo, né? Uma iniciativa. É o que eles, né? usaram depois. De todas as UTIs, né? Então a ideia também desse grupo foi fortalecer, né, essa iniciativa. Eu acho muito legal, assim, essa ideia assim de vamos trabalhar todos juntos para divulgar, para fortalecer, para colocar em prática tudo isso, né? Isso foi em 2013. Aí veio 2018, né? E em 2018 eles atualizaram e o PAD virou o PADS, que é o que a gente está falando hoje, né? Que aí a gente tinha, então, mantinha, né? A dor, o P de dor, o A de agitação, né? O D de delírio, e aí entrou o I, que é o que muito nos interessa, que é o I de mobilidade, né? Com a ideia de reabilitação, e o S de sono, né? Então, foi mais ou menos assim que eles trouxeram em 2018. E aí a ideia, quando eles atualizaram em 2018, né, eles colocaram, né, a ideia, então, é a gente atualizar essas diretrizes e adicionar esses 2 tópicos, né, de uma importância clínica muito gritante e relevante e relacionado com os outros, né? Então, é como se eles dissessem assim, a gente entendeu que ficou faltando, né? E óbvio, tudo é construído, né? Através de evidência, que a gente precisava trazer esses 2 contextos também para dentro, assim. Outra coisa interessante de 2018, que eles colocaram os pacientes, né? Como colaboradores e coautores dessas diretrizes, né? E a outra coisa é que eles fizeram uma chamada, assim, né, de atenção para os membros que eram de países de alta renda começarem a incorporar práticas e conhecimentos mais diversificados para que isso fosse possível em todos os lugares, né? Eu achei isso muito interessante também. E aí é legal destacar que essa iniciativa, né, do PADS, que se torna PADS, a gente está falando sobre ela tem uma base sólida que é na evidência científica. Então, a metodologia que é feita é uma metodologia que usa o sistema GRADE de avaliação da qualidade da evidência, são feitas revisões sistemáticas para responder as perguntas sobre isso. Então, traz para o profissional que está lá na ponta uma resposta para a sua prática clínica, e por isso a gente chama de boas práticas. Então, como você citou antes, são problemas que os pacientes têm alta chance de vivenciar, e muitos vivenciam durante a UTI, dor, ansiedade, agitação, sedação excessiva, imobilidade, delírio, problemas do sono. Então, são coisas que pacientes vivenciam no dia a dia e que talvez a gente ficasse um pouco cego quanto profissional intensivista para essas coisas, do tipo, não, mas eu estou batalhando pela vida, então não me importa, né? Eu não estou falando que é certo. Eu estou batalhando pela vida e aí não me importa muito se o paciente está dormindo, se ele está deitado, parado no leito. Mas tanto a ciência quanto a assistência evoluíram a ponto da gente falar assim, certo, a gente atingiu um excelente resultado no aumento da sobrevida, na queda das mortalidades. Porém, a gente está fazendo essa liberação da UTI com muitos prejuízos decorrentes disso. E não é só físico, prejuízo emocional, psicológico, prejuízo do sono, prejuízo de tudo. Então, eles precisam trazer respostas baseadas na ciência do que vale a pena a gente, quanto equipe de UTI, oferecer para os pacientes. E aí foi surgindo e foi crescendo, e teve essa de 2018, e a gente está aqui hoje para discutir uma mais recente, que saiu agora. Eu não sei de qual é a data especificamente, Débora, mas é bem recente. Agora é fevereiro, desse ano, né? Desse ano agora. Aí eles fizeram uma nova atualização do PADS, e não necessariamente para incluir, nada foi incluído no novo PADS.
O que acontece é que o novo PADS, eles perceberam que de 2018 para cá, existiram inúmeros trabalhos científicos que poderiam mudar ou não as respostas daquilo que se era perguntado sobre esses assuntos. Então, eles rodaram novas revisões sistemáticas, identificaram trabalhos para responder perguntas para essas 5 coisas que estão dentro do PADS. E aí que a gente vai entrar para a nossa discussão. Então, a gente vai pegar a atualização do PADS, é da Sociedade de Cuidados Críticos de Medicina, que é dos Estados Unidos, né? Society of Critical Care Medicine. Mas o PADS em si, a atualização é importante, Débora já colocou aqui, ele é feito por vários profissionais, tem fisioterapeuta, tem médico, tem enfermeiro, tem fono, tem nutricionista, tem todo mundo, e pacientes. Então, tem pacientes dentro do grupo que faz esse levantamento, que analisa o resultado de uma revisão sistemática, para depois fazer o que chama-se de Evidence to Recommendation, que é olhar as evidências, é pensar na prática clínica e chegar numa recomendação a respeito daquilo ali. Então, eu acho que a gente pode ir mais ou menos, Débora, você tem alguma outra coisa que você queria colocar antes? Não, eu só queria, é que eu fui conferir, agora é de março de 2025, então acabou de sair mesmo. 2 meses, Então, assim, eu acho que vale a pena a gente começar, a gente não vai fazer o PADS, a gente vai fazer o IA e PADS, acho que a gente pode puxar o I para o começo, que tem mais relação com a gente, que é sobre imobilidade, e ver o que é que vem nessa atualização a respeito disso. Então, lembrem, o PADS são coisas que os pacientes experimentam e que a gente não gostaria que acontecesse. A pergunta, pico por trás dessa diretriz, é se vale a pena, do imobilismo, se vale a pena a gente promover reabilitação para esses pacientes. E aí ele chama de enhanced. Enhanced é aprimorada, né? É uma reabilitação otimizada. Então, vale a pena a gente fazer uma reabilitação aprimorada para os pacientes de UTI, para evitar que eles fiquem em imobilismo e ter outros desfechos, ou não, né? Ou fazer o que a gente chama de cuidados usuais, mas diga-se de passagem, bem interessante quando a gente lê o PADS, não é cuidados usuais sem a mobilização, é ter a mobilização, mas não ser essa que ele chama de enhanced, né? E ele ainda define, né, Débora? Enhanced pode ser protocolo, ou 2 vezes ao dia, ou um tempo aumentado, então é aquele foco real na reabilitação. Essa foi a pergunta pico que foi rodada numa revisão sistemática sobre o imobilismo e sobre essa intervenção de mobilização / reabilitação, como o próprio PAD diz. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas que eu achei muito interessante quando a gente olha para essa pergunta da reabilitação, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e depois você pode falar da outra que eu acho que te chamou a atenção também, mas uma que me chamou a atenção é que em 2018, a recomendação foi: sugerimos realizar reabilitação ou mobilização em adultos gravemente enfermos. Era esta a recomendação, né? E aí vem um pouco, né? Se vocês forem ler, vem um pouco o que você estava complementando, né, Sancler? Que ele fala: apoia a realização de intervenções em relação aos cuidados habituais ou intervenções semelhantes, com duração reduzida, frequência reduzida ou início tardio. Então, o que a gente tinha lá em 2018? Eles falando assim: olha, a gente sugere que vocês, né, façam a mobilização ou a reabilitação em contraste, em contrapartida, não. Contrapartida não é a palavra certa, né? Ao invés de. Ao invés de, obrigada. Ao invés de cuidados habituais, né? E aí me chama a atenção isso, né? Ou você fazer uma coisa muito rápida, muito breve, com uma frequência muito baixa, ou começando muito tarde. Então, eram essas informações que a gente tinha em 2018. Faça e prefira começar cedo, né? Vamos trazer para outras palavras, ter uma frequência maior e talvez uma duração. Aí, o que me chama a atenção? Quando a gente vem para 2023, eles... e aí você já deu o spoiler, eles colocam que a sugestão agora é fornecer mobilização e reabilitação aprimorada, né? Pode parecer besta, né? Mas só tem uma palavra a mais. Antes era fazer mobilização e reabilitação em relação a cuidados habituais. Agora, eles colocam fornecer mobilização e reabilitação aprimorada, né? Que é esse termo em inglês que você colocou. Mas, para mim, isso faz muita diferença dentro do contexto que a gente veio de publicações, onde a gente foi entendendo cada vez mais
que a reabilitação precisava ser estruturada, né? E é isso que eu entendo quando ele fala aprimorada, né? Porque ele fala, definimos aprimorado como algo mais do que só fazer alguma coisa, né? Do que a usual de um lugar, né? E aí ele fala, o que a gente está chamando, né, de estruturada, onde você tem o tipo da intervenção, né, adicionada ali, então um cicloergômetro, né, uma caminhada, onde você tem o tempo de início que ela vai começar, onde você tem uma frequência, né, que é precoce, né, diga-se de passagem, ele define como early, né, que é precoce. A frequência, né, aí ele fala do protocolo, né, então assim, o que eu queria duração, chamar a atenção né, com que isso? o tempo seja prolongado do atendimento em si. Isso. Então, o que eu entendo que mudou, e a gente que acompanha essa evolução, né, das publicações, faz todo sentido, né? Antes a gente tinha essa base de dados mostrando que fazia sentido fazer, né? Mexa-se, faça alguma coisa. Mexer era melhor que não mexer, né? Que nada, exatamente. E é isso que ele fala em 2018. Quando ele vem para 2025, ele já destrincha isso melhor, né? Olha, e é o que você falou, tal, agora pode até esse mexer de qualquer jeito ficar ali dentro do cuidado usual, né? Do cuidado habitual, onde é o grupo controle, né? Onde não é isso que ele indica. Então, ele traz para uma realidade clínica nossa que eu acho que a gente tem que chamar atenção. Que quando ele sugere uma reabilitação estruturada e não mais só uma reabilitação. Perfeito. E isso não é uma opinião dos autores, isso é a resposta que a revisão sistemática trouxe. Então, eles buscaram artigos que faziam isso, que tinham esse tempo, essa frequência, esse momento de início, esse protocolo e tal, ao invés de intervenções. Você vê, a gente não tem mais como cogitar, comparar não fazer com fazer. Não tem mais. Eu lembro que a gente fez um episódio aqui que você falou, a pergunta não é essa. Não é fazer ou não fazer, é como fazer. Então, é isso que ele traz. E aí, ele consegue garantir para a gente, pela revisão sistemática, que os benefícios, já a gente lista os benefícios, eles são dados quando eu tenho este tipo de intervenção para o paciente. E aí, e é muito legal, Débora, porque nesse período eles fazem um levantamento para revisão sistemática, a gente está falando de mais de 50 trabalhos, foram 58 trabalhos incluídos, com mais de 8.000 pacientes, para se chegar à conclusão se vale a pena ou não fazer essa mobilização aprimorada dessa forma. Eu espero que daqui a alguns anos, primeiro, eu espero que o podcast esteja ainda no ar, e aí daqui a uns anos a gente possa discutir uma outra atualização dessa, e está dizendo que, olha, lá atrás a gente falava que era aprimorada para diferenciar do restante. Eu espero que a gente tire o restante e tenha só aprimorada, a gente volte a chamar só de mobilização e ou reabilitação. Mas é legal ver que é um volume muito grande de trabalhos científicos. E aí, uma coisa que eu queria destacar aqui é que quando a gente vai fazer uma diretriz, a qualidade, a certeza da qualidade da evidência é extremamente importante. Ou seja, quer dizer que a gente trabalha os científicos bons que estão te mostrando aquele resultado. O resultado pode ser positivo ou negativo em relação à intervenção, mas a gente tem trabalhos bons. E aí, em 2018, a gente tinha a recomendação de fazer com baixa certeza da evidência. Ou seja, os trabalhos ainda ficavam ali em cima do muro, não dá para você tirar aquela conclusão mais certa. E aí a gente passa para agora, em 2025, para uma certeza baseada, para uma recomendação baseada em uma moderada certeza da evidência. Então, assim, a gente evoluiu do ponto de vista de pesquisa, a gente aumentou a possibilidade de falar, a ciência me diz realmente que eu preciso fazer isso. Isso é um dos grandes ganhos, se a gente for pensar, quanto fisioterapia em UTI, quanto reabilitação em UTI. A gente está evoluindo cada vez mais. Então, hoje a gente consegue destrinchar melhores desfechos baseado em trabalhos de mais qualidade. Aí já fica aqui os parabéns, né, Débora? Seu nome está lá em um desses 58 trabalhos, o trabalho da Débora está lá, do pessoal da equipe da UTI da USP, e são vários, já anotei aqui, eu olhei por alto, eu vi equipe do pessoal de Brasília, eu vi o pessoal do Maranhão, eu vi o pessoal de São Paulo, Juiz de Fora, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então, tem um monte de gente do Brasil que está lá dentro, somando nessas evidências para dizer que, olha, uma reabilitação bem feita e adequada, ela traz benefícios para os nossos pacientes e evita, sim, esse imobilismo que a gente está falando.
E alguém pode estar pensando assim, né, Sancler, mas ainda é uma certeza moderada. Vou só, para justificar isso, Mostrar os outros. Quando a gente vai para as outras recomendações, gente, ou tem uma que não tem ainda evidência disponível, a outra é certeza moderada, baixa certeza, a nossa, que é certeza moderada, e baixa certeza. Então, assim, a gente está ali com nível de evidência, né? Óbvio, a gente quer buscar mais, né? A gente quer entender mais coisas, mas caramba, né? A gente caminhou muito e a gente tem um nível de certeza aí bem suficiente, né? Para a gente querer colocar na prática clínica, né? Mas, de novo, eu acho que enfatizando, né? Como é que o que é que ele indica, né? Que é essa reabilitação feita de forma aprimorada, estruturada, né? Enfim. E aí eu acho que vale a pena destacar agora os efeitos, né? Os benefícios que isso traz. Por que eles chegam nessa recomendação, né? Por que vale a pena? Eu vou começar por um que não se mostra, e que a gente já discutiu isso aqui, que a maioria dos trabalhos realmente não mostram. Não mostra a redução de mortalidade. Então, a intervenção de uma reabilitação aprimorada, nem a curto nem a longo prazo, ela é capaz de fazer com que as pessoas morram menos. Isso está mais atrelado à gravidade, à doença de base, do que especificamente ao nível funcional e à reabilitação que os pacientes recebem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, os pacientes, eles têm, com alta certeza, o que é a melhor certeza da evidência, menos diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI. Os pacientes, eles ficam menos tempo internados na UTI e no hospital como um todo. Esses pacientes têm melhores condições físicas e funcionais quando eles vão de alta. Ainda se espera decidir se tem ou não em relação ao delírio, é algo que a gente ainda não tem evidência suficiente para bater o martelo. E uma que antes ficava em cima do muro junto com a mortalidade, que agora vem com moderada certeza da evidência, é a redução do tempo de ventilação mecânica. Então, mobilizar os nossos pacientes, reabilitar os nossos pacientes, também ajuda que esses pacientes saiam mais rápido do ventilador mecânico. É como se a gente estivesse colocando essa pitada dentro daquele preparo que é o desmame de um paciente da ventilação mecânica. E agora, assim, vamos expandir um pouco, né, a reflexão a respeito disso, né, que óbvio não é o objetivo do trabalho, mas aqui a gente tem esse objetivo, né? Como que eu, Débora, olho para isso, né? Eu penso assim, ó, por exemplo, a funcionalidade, né? Então, os resultados funcionais, qualidade de vida. O que eu acho é que a gente consegue impactar com menos impacto de outras coisas. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala em tempo de permanência na UTI, eu, particularmente, acredito fortemente que a gente seria capaz, sim, de reduzir o tempo de permanência na UTI dos pacientes. Mas não depende só da gente, né? O que eu quero dizer com isso? Tem muitos outros fatores envolvidos. Eu vi isso no meu estudo, por exemplo, e a gente teve o tempo de permanência no nosso protocolo. Mas, às vezes, o paciente já... E todo mundo já viu, né, na UTI. Principalmente quem trabalha em hospital público, né? O paciente já está melhor, ele está de alta e ele não tem leito para ir, por exemplo. Como é que você contabiliza isso? Né? Isso aí entra para a conta do negócio, entendeu? Do tipo, não mudou dias de UTI, não mudou, mas assim, a gente talvez deveria contar. Eu brincava com o pessoal lá, eu falava, eu não posso contar pelo momento que eu dei alta da UTI, sabe assim? Tipo, a hora que eu falei, olha, ele tá bom. Se não deu, aí o problema não é meu. Não tem a ver com a minha mobilização, com a minha reabilitação, não, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? A gente ainda tem dificuldade de mudar alguns desfechos, porque efetivamente cabem outras questões ali importantes, né? Diferente, por exemplo, da ventilação, né? Que é uma coisa assim, você não precisa esperar, sei lá, ter um leito para ele de alto, você não precisa para estubar, você não precisa esperar ter um catéter para estubar e pôr no catéter, ou entendeu? tem ou não tem, né? Você vai estubar, entendeu? Então, impacta menos, eu acho, sabe? Então, acho que a gente tem que olhar por aí. E eu acho que, assim, a gente discutiu isso aqui em alguns outros episódios. É a gente entender também o que a gente quer perguntar para a ciência, né? Quando a gente vai falar de uma pesquisa sobre mobilização,
Aí, tipo assim, a gente já falou aqui até do estudo do Team Trial, nossa, não diminuiu a mortalidade, então a mobilização é ruim. Não é isso, é que para esse desfecho veio uma resposta que a gente não tem que se atentar a ele, a gente tem que se atentar a outras coisas. E como você colocou, são muitas coisas conectadas. Imagine só que você atingiu o máximo de um marco funcional que você tinha programado com o seu paciente, mas ele tem um distúrbio hidroeletrolítico que a equipe médica opta por segurar até corrigir esse distúrbio. E aí a gente entra num ciclo, que esse tempo a mais na UTI é difícil, mesmo com todas as ações, ele tem maior risco, maior probabilidade de sofrer imobilismo, de outras coisas e tal. Então a gente fica meio que, a gente até consegue chegar num certo ponto e tem que ficar dosando para não perder o que a gente alcançou ali, né, mediante essas outras coisas que tem dentro da UTI. Agora, eu acho... Só para complementar, do delírio, uma discussão que ele traz que eu achei interessante, que eu nunca tinha me atentado a esse, digamos, a esse refinamento, é que ele traz, assim, que a incidência do delírio, eles não conseguiram relacionar ainda com a reabilitação, mas a duração do delírio, apesar de baixa certeza, ela aparece ali, né? Sinais, então... né? Então, eu achei interessante esse ponto que ele traz, assim, né? Que talvez a gente não consiga tanto, talvez, assim, evitar, prevenir o aparecimento, fazer com que menos pessoas tenham delírio desenvolvido. Mas a gente consegue, talvez, mudar o curso disso de algum jeito. Mas, assim, ainda precisam muitos estudos. Mas eu estava conversando até com uma pessoa no Instagram, né? E a gente estava falando sobre isso. É que a gente também tem poucos estudos, né, efetivamente de reabilitação com delírio como desfecho primário, né? A gente acaba sempre colocando o delírio como um desfecho secundário, e aí, às vezes, isso também pode ser um fator, né? Enfim. Mas era só para comentar do delírio. Não, perfeito. E aí, já que você falou do delírio, que falta ainda algumas coisas, eu queria destacar o que eles trazem como um alerta, assim, ó, para o futuro, prestem atenção. A gente sabe, então, que essa reabilitação dessa forma ela é melhor, porém, a gente não tem especificidade ainda em como ela tem que ser oferecida. Então, ainda falta... A gente bate nessa tecla, acho que toda semana aqui. Falta a dose, falta, né, a intensidade, falta a especificidade da prescrição da reabilitação do paciente crítico, ainda é algo que eles citam que não é possível se chegar. Não, a gente pode olhar para esses 50 e tantos estudos, para esses 8 mil pacientes, e a gente ainda não tem a clareza de como é que essa reabilitação ela deve ser oferecida. A gente tem algumas respostas, que ela tem que ser o mais precoce possível dentro de condições clínicas, que ela tem que ser protocolada, que ela tem que ser progressiva, de preferência você pode dividir ou fracionar as suas intervenções ao longo do dia, pensando nas metas a curto, médio e longo prazo. Agora, o restante a gente não tem clareza ainda, né, Débora? Então, isso é algo que liga um alerta, eu vejo um alerta positivo. A gente está fazendo, tem dado resultado, mas a gente precisa entender um pouquinho com mais precisão como a gente está oferecendo isso e ver se é possível, não estou falando nem que seja em um certo momento, mas ver se é possível em algum momento a gente pensar em padronizar. Mas você sabe que eu acho que não entrou aí porque acho que são coisas mais recentes e também porque talvez teria que ter um outro tipo de pergunta, né? Mas a gente tem tido alguns resultados, né? A gente já falou aqui também, né? Alguns artigos novos falando sobre subpopulações. Então a gente sabe algumas coisas assim para idoso, o que é melhor, né? Eu acho que é muito difícil, concordo com você, a gente chegar na resposta de todas as frequência, intensidade, tipo de exercício, para cá, sabe? Eu acho para cada população, enfim, acho muito difícil. Mas a gente já tem estudos mostrando, né? Então, por exemplo, a gente publicou do COVID, mostrando que para pacientes com COVID impactava muito o tempo que demorava para tirar do leito, né? Tem outras populações que impacta mais o nível de intensidade que você oferece, né? Então, a gente tem algumas coisas na literatura, inclusive, a gente fala muito disso no nosso curso, né, de prescrição de exercício para pacientes na UTI. Lá a gente fala subpopulação, né, por subpopulação. Sobre como olhar, né, para todas essas subpopulações e fazer essa adequação dentro da prescrição.
Então, assim, 18, 19, 21, 22... acho que daqui, se eles renovarem daqui uns 5 anos, talvez tenha alguma coisa interessante para colocar aí. Outra coisa que eles falam é sobre a família, né? Ele fala que a gente também talvez deveria estudar um pouco mais e ver algumas coisas em a como, participação né? dos familiares, né, nisso. Ajudando ali, né? Ele até fala, porque o que ele traz lá no de 2018, e ele comenta alguma coisa ainda nesse, né? Que essa é a recomendação, mas que ele entende que cada lugar vai ter que se adaptar devido às limitações que podem acontecer. Aí ele fala, por exemplo, a falta de equipamento, a falta de pessoas disponíveis, né? E aí ele traz, por exemplo, a gente pode pensar em como a família pode ajudar, visto que a gente tem uma escassez de recursos humanos em muitos lugares. Eu acho isso super interessante. Volta, inclusive, tem 2 episódios, um da família na UTI e um outro que é sobre orientações para os pacientes críticos. Se a gente juntar tudo isso, esse ponto em questão aí talvez seja uma luz para solucionar esses problemas, né? Exatamente. E aí ele também fala sobre a implementação de programas em ambientes com recursos limitados, né? Que isso também precisa ser estudado, que é uma daquelas chamadas também que ele traz para países, né, não tão desenvolvidos, enfim. Acho que é colocar de uma maneira realista, né? O que fizeram com a Sara, por exemplo. A Sara tinha conceitos lindos e maravilhosos, mas que em vários locais você não conseguia nunca chegar a um diagnóstico. E ajustaram isso para levar a possibilidade de entender esses pacientes e oferecer melhor tratamento. Eu acho que vale para a gente considerar também. Né? Exatamente. Então, assim, vamos passar pelos mobilizem outros? os seus pacientes, reabilitem os seus pacientes de uma maneira estruturada, protocolada, assista o curso de reabilitação, adquira o seu curso de reabilitação, que a gente vai explicar por que tem que ser PPP, precoce, protocolado e progressiva, mas também não adianta só reabilitar, né, Débora? Então, acho que a gente pode passar aí pelos outros, o que ele traz como sugestão ou não, ou se ainda não temos nem clareza na literatura a respeito disso, né? Vamos lá. O P, controle da dor, tem. O que ele fala, ele traz bastante nesse também, junto com o controle da dor, enfim, ele fala bastante da questão da ansiedade, né? Que eles não falavam tanto em 2018, né? E aí, bom, ele fala que não tem evidência suficiente para fazer uma recomendação sobre o uso de benzodiazepínicos para tratar a ansiedade, por exemplo, em pacientes adultos internados na UTI. Então, essa é uma das coisas que ele fala que não tem recomendação, não tem evidência disponível. Aí só reforçar, o que é isso dentro de um guideline? Não tenho evidência, não tenho recomendação, quer dizer que se você faz, você está ali dentro da sua conta e risco, mas a literatura ainda não consegue dizer para você que aquilo é superior do que alguma outra coisa, né? Isso está falando sobre benzodiazepínicos. Quando ele fala sobre o uso de controle da ansiedade, agitação e sedação, aí eu acho muito interessante que, do ponto de vista prático, ele está falando daqueles pacientes que comumente a gente começa a reabilitar. É o paciente que estava sedado e você deseja uma sedação mais superficial, que deixe o paciente mais tranquilo, que permita tanto a evolução de desmame, por exemplo, extubação, como de intervenções de reabilitação sem que o paciente esteja muito agitado ou extremamente sedado. E aí a gente sabe que, comumente, no nosso dia a dia, a gente tem usado 2 opções. Ou usa um Propofol numa dose mais baixa, ou usa, vou usar o nome comercial aqui, porque até eu consegui falar a palavra, ou usa o Precedex, que vou ver se eu consigo falar, desmedetomidina. Não consigo falar esse nome. E aí eles jogaram essa pergunta dentro da busca e eles viram que, segundo as evidências, é mais favorável usar o Precedex ao invés do Propofol quando se quer uma sedação leve para os pacientes. Inclusive, no texto ele explica que o Precedex tem um risco de bradicardia, então ele sugere que para pacientes com alto risco de bradicardia não seria recomendado usar o Precedex, mas que para aqueles com baixo risco, essa possibilidade da bradicardia, ainda assim, ela é favorável em relação ao uso do Propofol. Eles também colocam na balança a questão financeira, né? Pensando tanto em países de baixa renda quanto de alta renda. Então, assim, para manter esses pacientes, realmente o que a gente tem visto muito nas nossas UTIs, que é aquele Precedex, numa dose baixa ali, é o que você tem recomendado para controle de ansiedade, agitação e sedação desses pacientes.
E em relação ao delírio, gente, ele traz, assim, também um pouco do que a gente fala sempre, né, da questão farmacológica ali do delírio, né, a gente ainda não sabe muito bem manejar o delírio de forma farmacológica, né, a certeza, o nível, né, é baixo, de certeza baixa, e aí ele fala que não dá para emitir, né, uma recomendação a favor ou contra o uso de antipsicótico, em relação aos cuidados habituais para tratar delírio, então eles sugerem não usar de forma rotineira o haloperidol, né, ou um antipsicótico, desculpa, para tratar o delírio, né, e o que reforça aí a necessidade, né, da gente tratar de uma forma não farmacológica, né. Perfeito. E aí vocês voltem lá no episódio 7, se eu não me engano, do nosso podcast. A gente conversou com o Rodrigo aqui, né, e falou com ele sobre delírio, e vocês vão ver que tem centenas de possibilidades simples do nosso dia a dia de boas práticas, desde a forma como você se apresenta e conversa, situação no tempo e no espaço, abrir uma janela, um relógio na parede e inúmeras outras coisas que a gente pode fazer que são intervenções não farmacológicas para o controle do delírio, né? E por último, pulo I, que a gente já conversou exaustivamente aqui, a gente tem sobre a interrupção do sono. E aí a pergunta que foi feita é sobre o uso ou não da melatonina para a indução do sono, né, dos indivíduos de UTI, né, que é algo fora da UTI, está cheio de gente que carrega num potinho a sua melatonina no formato de balinhas gummy, de ursinho, etc. E aí eles falam que, assim, apesar de ser baixa a certeza da evidência, ainda assim eles recomendam o uso da melatonina para a indução do sono e parar a privação de sono dos pacientes na UTI, comparado a não usar a melatonina. Então, apesar de baixa certeza da evidência para os pacientes que têm essa interrupção do sono, que estão com o sono prejudicado na UTI, o uso da melatonina seria recomendado para melhorar essa qualidade do sono dos pacientes. Eu confesso que eu nunca usei. Não sei se você já usou, Débora, melatonina? Não, nunca usei. E eu acho que não é uma ideia, assim, né, deles, de falar assim, vamos dar melatonina para todo mundo que está na UTI dormir bem, quem tem um problema, né? Mas é quem tem um problema que está causando outros problemas, sabe? Aquela, né, que a gente vê ali daquele paciente que não consegue dormir, ele vai ficar ansioso, ou que aí ele dorme durante o dia, né, e aí ele entra num delírio, enfim. Então, acho que é dentro de um contexto mais crítico, né, assim, digamos assim, né, com uma criticidade maior, pesando ali as coisas. Achei interessante. Eu também achei bem legal. E aí ele fecha, então a gente espera cenas dos próximos capítulos, se é que a gente vai acrescentar algumas letras. Acho que a gente pode até fazer um episódio assim, quais são problemas que os pacientes da UTI vivem, que talvez a gente não esteja estudando ou colocando em guidelines, né? Eu acho que valeria a pena a gente fazer com as nossas vivências e chamar o pessoal para participar com a gente, para citar também as suas vivências. Mas a gente espera cenas do próximo capítulo. Agora sim, eu queria fazer uma chamada, então acho que eu vou partir para a minha dica, ela é uma chamada, Débora. O Bundle ABCDF, ele veio a partir da iniciativa PAD. Então, que a gente falou no começo, né, que um fisioterapeuta de UTI ele precisa conhecer isso hoje. Entendam que o Bundle veio para minimizar esses problemas que a gente tinha em dor, agitação e delírio. Então, existe uma forma estruturada hoje que as UTIs deveriam pensar e agir em conjunto para que tudo isso fosse minimizado. E além dessas respostas que a gente tem nessa recomendação da PADES, seria a implementação efetiva do Bundle ABCDF. GH a gente discute no próximo episódio. Então, a minha dica de hoje é procurem sobre o Bundle ABCDF, o pacote ABCDF. Ele é necessário e ele deveria ser uma cartilha embaixo do braço de todos os profissionais na UTI. Muito bom. E assistam os episódios que a gente tem dos relatos dos pacientes, né? Porque é isso, tudo isso gira em torno de desfechos e problemas relacionados que os pacientes acabam encontrando depois. Então, acho que nada mais justo do que a gente ouvir os próprios pacientes em relação a isso, né? Tá bom, a gente fica por aqui, pessoal. A gente vai enviar o artigo para quem está lá, né? No nosso grupo do Apoia-se. Então, fica aqui a chamada de novo para você vir participar com a gente. A gente vai mandar o artigo, vai mandar resumas, alguns comentários em relação a isso também. E a gente volta semana que vem com outro assunto, com outro tópico para discutir aqui com vocês. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.